Olá pessoal, estamos aqui para a nossa 8ª aula e hoje a gente vai falar de elementos que vão constituir os parágrafos intermediários. Muita gente, ao pensar em elaborar os parágrafos intermediários, comete um erro muito comum, que é apenas descrever ou narrar alguma situação que porventura possa dar a ideia de análise. Mas isso não é o mais pródigo. Se a gente quer a nota 1000 numa redação do Enem, a gente tem que trabalhar com as estratégias argumentativas, tá certo? Então este módulo, esta aula, a gente vai falar quais são essas estratégias argumentativas. Bom, um detalhezinho. Estratégia argumentativa também pode ser denominado como elemento de fundamentação, tá certo? Então, alguns materiais vocês vão ver estratégias argumentativas, outros materiais vocês vão ver elementos de fundamentação, tá certo? Então, o que é uma estratégia argumentativa? Tá? São mecanismos fundamentais para o bom desenvolvimento da redação. Já que eu tenho no parágrafo intermediário que analisar, que fundamentar, que comprovar os argumentos e fundamentalmente a tese que a gente apresentou, eu tenho que recorrer a estes mecanismos que estão no meu conhecimento geral, no meu cotidiano, na minha conjuntura, para que eu possa alicerçar, que eu possa montar, que eu possa juntar aquela argumentação que eu estou propondo, tá certo? Então, estratégia argumentativa, de uma forma rasteira, são os mecanismos fundamentais para o bom desenvolvimento da redação, tá certo? Não são apenas utilizados na criação de textos, mas também em palestras e discursos, ou seja, tudo aquilo que a gente está montando aqui para escrever um texto dissertativo argumentativo são elementos que eu vou utilizar a posteriori em palestras, discursos e eventos, tá certo? Outro ponto da estratégia argumentativa tem como objetivo defender o posicionamento, tá certo? Sobre determinado assunto. Como assim defender? Ele vai comprovar, ele vai dar o norte, ele vai trazer uma referência. Eu costumo dizer em sala de aula que eu trago para o meu corner, eu trago para o meu lado tudo aquilo que outras pessoas, outros estudiosos, parte da sociedade também pensa e também defende, tá certo? A gente trabalha com teses que não são verdades absolutas, que não são verdades universais e que carecem de uma comprovação, de uma análise. E aí o que eu faço? Eu me absorvo desses elementos que pensam igual a mim ou defendem posicionamentos semelhantes aos meus, e aí eu trago para o meu texto para fazer uma solidificação. Então, conceitualmente, estratégia argumentativa é isso, tá certo? Bom, vamos seguindo. Estratégia argumentativa serve para saber argumentar, para demonstrar que eu sei argumentar. E o que é esse saber argumentar? Tópico 1. Ter um bom repertório cultural de informações e conhecimentos. Isso aí é avaliado na competência 3, tá certo? A competência 3 do Enem nos cobram esse conceito de argumentar. Ter um bom repertório cultural de informações e conhecimentos. Então, quando eu trago uma citação, quando eu trago um dado estatístico, eu vou trazer imediatamente esse repertório, esse conhecimento geral, esse conhecimento cultural. Beleza? Outro conceito do saber argumentar, saber selecionar as informações. Ou seja, eu tenho que trazer para o meu texto, não é qualquer citação, não é qualquer informação. É aquela que vai ser mais pertinente, é aquela que vai dar um melhor alicerce àquela defesa que eu estou propondo, tá certo? Então, eu tenho que saber. Muitas vezes eu tenho muito o que falar e muitos de vocês às vezes chegam para mim e falam: Roberto, eu tenho tanta coisa para dizer. Então você vai ter que ser o mais objetivo possível na tese para que essa tese possa constituir uma boa análise, uma análise bem estruturada, bem objetiva, tá certo? Bem clara, bem concisa. E aí o ato de saber selecionar as informações é um elemento também analisável para essas estratégias argumentativas, beleza? Um outro conceito dessas estratégias argumentativas, um outro pilar, é interpretar com coerência. Eu não posso trazer uma citação, um dado, um fato, que seja um contraponto àquilo que eu estou defendendo, aquele argumento que eu apresentei, tá certo? A estratégia argumentativa, ela vem a se somar, ela vem a se integrar, tá certo? Aquele argumento que eu estou defendendo. E por fim,
Um outro conceito de estratégia argumentativa no sentido de saber argumentar é relacionar o tema e concluir o discurso com dados e pensamentos bem construídos. Ou seja, eu vou pegar a temática que me foi proposta, a tese que foi escolhida e propor um discurso alicerçado nesses dados, nesses pensamentos, nesses elementos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, isso é estratégia argumentativa. Tá certo? A estratégia argumentativa, ela demonstra para o corretor, nas suas competências 2, 3 e 4, o repertório, a capacidade de selecionar informações, a capacidade de ser coerente com a defesa que eu estou fazendo e, por fim, a relação entre aquela estrutura temática, a tese defendida e todo aquele conhecimento que eu estou embarcando no meu texto. Beleza? Então, isso é estratégia argumentativa. Só que eu tenho alguns tipos, alguns modelos, alguns segmentos de estratégia argumentativa. E aí a gente começa. O que é argumento por autoridade? Se você for pegar simplesmente o conceito, o que é uma autoridade? É uma pessoa ou é uma representatividade que tem conhecimento, que tem domínio, que é especialista sobre aquilo. E aí a gente está falando especialmente sobre citações, opinião de outras pessoas. Então, o que é um argumento de autoridade? Consiste na apresentação e interpretação da opinião de outros autores. Pode ser baseado em informações e conhecimentos públicos, reflexões, o que garante credibilidade ao texto. Então, eu vou pegar pessoas que são especialistas no assunto, mas que eu conheço e que demonstram um posicionamento semelhante ao meu, tá certo? Então, vou dar um exemplo. Se eu estiver falando de saúde pública, de saúde da mulher, eu posso pensar uma citação do Dr. Drauzio Varella. É uma sumidade no assunto, é uma pessoa que tem credibilidade para falar sobre o assunto. Eu não vou pegar o Ronaldo Fenômeno para falar sobre saúde ou saúde da mulher, tá certo? Eu tenho que pegar um especialista. Não é a pessoa conhecida, é a pessoa que tem credibilidade para falar sobre aquilo, tá certo? Os argumentos de autoridade podem ser usados de forma de citações e de paráfrases, como apresentamos a ideia do autor com as nossas palavras. Então, deixa eu sintetizar aqui para você, tá? Eu posso fazer a citação direta, aquela que, segundo fulano de tal, 2 pontos, aspas, bota a citação, fecha o aspas, tá certo? Ou eu posso fazer através de uma paráfrase, que eu leio a citação daquela pessoa e coloco parafraseando fulano ou beltrano, aí você coloca com as suas palavras a ideia do pensamento. Isso acontece muito porque às vezes a gente não lembra ipsiliter, ou seja, da forma como foi transcrita, na forma como foi pensada a citação dessa autoridade. Então eu preciso me utilizar da ideia. Já que eu quero utilizar, eu vou citar a pessoa de credibilidade e aí eu falo parafraseando ou a partir do conhecimento de fulano, aí eu posso trabalhar aquela citação, tá certo? De todo modo, vamos dar uma olhada nesse exemplo aí que eu trouxe para vocês, tá certo? Percebam que não é, e aí eu fiz questão de não trazer uma citação específica. Vamos entender o que é essa citação específica. O Brasil está muito atrás dos outros países que até produzem menos artigos científicos. Dificilmente um país que produz ciência não faz as duas coisas. Todos têm ciência e patentes, mas não é o caso do Brasil, disse Jorge Guimarães, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, CAPES. Por que ela não é uma citação especial? Ela é uma citação importante porque traz não só a referência da pessoa que disse, mas a representatividade da instituição, do órgão que ela representa. Quando eu falo Dr. Drauzio Varella, eu estou falando dele enquanto especialista, da sumidade médica. Aqui eu estou falando de uma instituição que fez uma pesquisa e que foi representada através desse senhor que, sem este cargo da presidência de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior da CAPES, ele não era conhecido. Então eu tenho que tomar muito cuidado.
Tem a notoriedade, aquele especialista que todo mundo conhece, e tem aquele que faz um trabalho e que é representado por uma instituição. E aí eu tenho que colocar dessa forma, tá certo? Então essa é a primeira estratégia argumentativa. Argumento de autoridade, citação, direta ou indireta, beleza? No material aí vocês vão ter um exercício para trazer algumas citações, pesquisar algumas citações, para que depois a gente possa enxertar, inserir dentro de um exemplo, tá certo? Beleza aí? Bom, esse é o primeiro tipo de argumento, é a primeira estratégia argumentativa que a gente apresenta para vocês. A segunda é argumento de provas concretas. O que é um argumento de provas concretas? Consiste na observação de informações extraídas da realidade, que confirmem a verdade do seu argumento. Podem ser utilizados dados estatísticos ou fatos de domínio público. Ou seja, a gente fala muito, pesquisa. Então, quando o IBGE apresenta o censo demográfico, quando o IPEA traz alguns dados, muita gente acha que é só usar o dado. Eu posso utilizar e o dado me dá uma referência de análise muito boa. Ele é convicto, tá certo? Ele é ali uma estrutura que ninguém questiona. Mas eu posso trabalhar também o resultado da pesquisa. Eu posso não saber quantitativamente quantas mulheres têm a mais do que homens no Brasil a partir do censo 2010, mas eu posso apresentar uma análise desse processo de feminização da nossa sociedade. E aí, este fato, que é a sociedade estar mais feminina, é também um fato de domínio público. Ninguém vai questionar essa informação. E eu trago para o meu texto para consolidar a minha ideia de argumento, tá certo? Então, uma outra estratégia argumentativa seria a prova concreta. Vamos ver aqui um exemplo? Além disso, a pesquisa intitulada O Sonho é Maior que o Medo, Panorama sobre o Comportamento de Compra das Mulheres Brasileiras, apurou que 41% das mulheres da classe C e 36% das mulheres da classe D avaliam que a economia brasileira está sólida, mas vai sofrer o impacto da crise. Ou seja, quando eu coloco aí o dado estatístico, eu acabo com a discussão. Eu apresento o argumento e dentro desse argumento eu solidifico com o número, com o dado. Evidentemente eu tenho que apresentar com uma fonte, né? A fonte ela tem que ser fidedigna. Então eu já boto lá, a pesquisa intitulada O Sonho é Maior do que o Medo. E aí eu explico o que é isso e dentro do meu parágrafo eu vou analisar a importância desses dados. Tá certo? Lembrando que o argumento ou a estratégia argumentativa é apenas um pilar da minha análise, perfeito? Então, quando eu vou analisar, eu tenho que trazer objetivamente uma estratégia argumentativa. A gente já viu uma aqui, anterior, que é a de autoridade, e a segunda que a gente está vendo é de provas concretas. Roberto, eu posso utilizar as duas no mesmo parágrafo? Não. Eu posso utilizar nos 2 ou 3 parágrafos intermediários, eu posso usar uma em um, outra em outro, eu posso usar a mesma, desde que não seja o mesmo dado, desde que não seja a mesma citação, nos parágrafos que eu tenho de desenvolvimento. Beleza? Bom, argumento de autoridade e argumento de provas concretas. Mais uma vez eu peço para vocês darem uma olhada no material que está aí em PDF, tem um exercíciozinho para vocês fazerem, também para pesquisar alguns dados relevantes da nossa sociedade. Beleza? Lembrando que o Enem sempre traz como um dos textos motivadores um infográfico que vai nos possibilitar vários dados estatísticos dos quais eu posso retirar um argumento de provas concretas. Beleza? Show de bola? Vamos aqui. Estratégia argumentativa número 3. Argumentação lógica. Se baseia em operações de raciocínio lógico, como os exemplos de causa e consequência, analogia ou hipótese. Nós podemos apontar causas que desencadeiam o ponto de vista escolhido ou a situação que se relacione ao tema abordado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu não tenho nenhum elemento muito exterior, eu faço uma relação de causa e efeito. Exemplo, novas tecnologias. Eu estou falando, de repente, do isolamento ou das relações virtuais na juventude. E aí eu posso trazer como uma causa disso a inserção das redes sociais na vida desse adolescente e a consequência ser o isolamento.
a consequência ser as relações virtualizadas. Então, quando eu trago a inserção das redes sociais na vida do adolescente, eu estou trazendo uma causa, eu estou trazendo um raciocínio lógico. Se o jovem adolescente ficou cada vez mais refém das suas próprias redes sociais, então as relações virtualizadas e o isolamento fazem parte, são consequências diretas desse processo que a gente está vivendo. De toda forma, olha aí um exemplo, tá? Já que os valores morais da sociedade brasileira se encontram tão destroçados, pelo menos neste momento, é preciso buscar novas formas de conter os distúrbios do nosso convívio humano e as ameaças à nossa já precária coesão social. E, já que a nossa sociedade se mostra tão avessa à punição pelo desrespeito à lei, pois a cada eleição perdoa tantos nas urnas, faz-se fundamental estimular o cumprimento da mesma. Ou seja, a gente está ali fazendo uma relação de causa e efeito. Qual é a causa? A nossa sociedade permite alguns pequenos delitos, acha normal. Por exemplo, não se entende como um processo de corrupção, de fraude, você filar numa prova no mundo acadêmico, no mundo escolar. E é fraude, é também um processo de corrupção. A gente fala muito de corrupção, das coisas, das mazelas que a gente vê noticiadas em Brasília, mas a gente esquece que quando a gente fila numa prova, quando a gente fura fila, quando a gente recebe um troco a mais e não devolve, isso faz parte de um processo de corrupção. Então, quando eu tenho uma argumentação lógica de causa e consequência, eu posso trabalhar esse processo de argumentação, tá certo? Percebam bem, as estratégias argumentativas, elas vêm comprovar uma ideia, ela não está lá no parágrafo sozinha, tá certo? Então, argumentação de autoridade, argumentação de provas concretas e argumentação lógica. Tá beleza? Também tem um exercíciozinho aí no PDF para você poder aprofundar esse conhecimento da estratégia 3, tá certo? Estratégia 4, argumentação por alusão histórica. O que é isso? Consiste em retomar conhecimentos do passado para explicar os fatos do presente. A alusão histórica tem a capacidade de comprovar uma opinião e dar credibilidade ao texto, pois ao se demonstrar entendimento sobre a história, se demonstra também autoridade no assunto. Então, se eu for falar de corrupção cotidiana, eu posso vir lá desde o descobrimento do Brasil, desde o processo de colonização, desde a questão da independência do país, a República Brasileira, os golpes de Estado que a gente teve, as ditaduras militares. A gente tem esse arcabouço histórico que eu posso utilizar no meu texto para fundamentar uma consequência cotidiana, tá certo? Então pensem bem, quando eu faço uma alusão histórica, uma alusão sociológica, uma alusão antropológica, eu estou também utilizando ou trazendo para o meu texto uma estratégia argumentativa, tá certo? Bom, são 4 estratégias que a gente está apresentando para vocês, tá certo? E você pode perguntar, Roberto, e a estratégia argumentativa do contra-argumento? Essa a gente tem que evitar um pouco. Embora alguns professores até auxiliem e estimulem vocês a fazê-lo, eu particularmente não gosto. Por quê? Os textos do Enem, ele é um texto de posicionamento. Esse texto de posicionamento, ele requer que você flua no seu desenvolvimento. Você não precisa ficar falando o que o outro pensa, qual é a contra-argumentação. É aquele texto do texto dissertativo expositivo que eu tenho prós e contras. Esse texto é texto dissertativo argumentativo, então eu preciso avaliar e aprofundar e analisar e fundamentar uma ideia, tá certo? É aquela coisa, eu gosto do amarelo, eu gosto do preto, então as outras pessoas que defendam o vermelho, o azul, o verde, tá certo? Eu vou fazer meu texto defendendo o preto, eu vou fazer meu texto defendendo o amarelo, tá certo? Então, as estratégias argumentativas me dão este norte, essa funcionabilidade, que é comprovar, é analisar aquele aspecto mais detalhado, mais conjuntural daquele argumento que me foi solicitado, tá certo? Bom, essa é a nossa aula 8, tá certo? As estratégias argumentativas que vão se juntar, que vão se integrar ao processo de argumentação, de fundamentação
do meu texto, nos meus parágrafos intermediários, tá certo? Bom, aí no material em PDF a gente deixa para vocês uma série de pequenos exercícios para vocês fazerem algumas pesquisas e depois a gente vai construindo e vai somando e a gente vai chegar na construção de um texto, tá certo? Bom, aula 9 a gente vai falar de parágrafo final, aquilo que muita gente ainda tem medo, tem dificuldade, que é como colocar uma proposta de intervenção do jeito que o INEP quer, do jeito que a FUNESP deseja lá na minha redação, tá certo? Não perca, até lá!